Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre hérnia discal, hérnia de disco, tá bom? Vamos lá. Gente, é o seguinte, primeiro de tudo vamos falar em discopatia. Quando você tem o seu disco intervertebral lá, que ele começa a perder altura, né? Ele sofre lá um desgaste, perde de altura e ganha expansão lateral. Você tem o que a gente chama de protusão discal, tá? Não é uma hérnia de disco, é uma protusão discal. Qual que é a diferença? A diferença é que a hérnia é quando você tem um núcleo, que é um núcleo gelatinoso da sua articulação intervertebral lá, ele expande, ele extravasa, ele perde ali, ele extravasa os limites do disco intervertebral. Então aí você vai passar de uma discopatia de protusão discal para uma hérnia discal, tá bom? Lembrando que esse desgaste, essa protusão discal, ela é muito mais de fator interpessoal de cada pessoa do que os esforços que essa pessoa faz, tá? Então, ou seja, tem pessoas que vão ter mais facilidade de ter essa protusão discal e tem pessoas que não vão ter essa facilidade de desenvolver a protusão discal. Importante ressaltar, é muito comum a partir dos 30, 40 anos do processo de envelhecimento você ter um desgaste, aí ter essa protusão discal, tá? Quando você tem essa protusão discal, aí sim você tem que tomar cuidado com o esforço físico, com o seu dia a dia, né? Um cuidado com a tua coluna para que você não tenha então a hérnia de disco, tá? Que você não evolua para a hérnia de disco. Quando você foi diagnosticado com hérnia de disco, ou você conhece alguém que foi e tal, quais os cuidados que você tem que fazer? Essa pessoa pode fazer musculação? Será que deve? Deve, pode, não só pode como deve, tá? Porém, vamos lá, alguns cuidados. Primeiro de tudo, você tem que escolher muito bem os seus exercícios, tá bom? Os exercícios eles devem ser escolhidos pelo conforto. Ah, mas tal exercício tem uma ativação muscular maior. Tá, tudo bem, mas se é para hérnia de disco, não é o trabalho muscular que importa. O que importa é o conforto, tá bom? Senão, ao invés de melhorar um problema, você vai acentuar o problema. Segundo caso, em casos de dor aguda, hoje está doendo demais, eu tenho uma hérnia na cervical, hoje está doendo pra caramba, hoje você não faz, hoje você vai ter que descansar, o tratamento do fortalecimento não é durante fase aguda, tá bom? Então tá com dor aguda, se for o caso tem que medicar e descansar, passou a dor aguda, você vai fazer o fortalecimento. E como que esse fortalecimento ajuda? Gente, ele vai ajudar trabalhando a musculatura em volta, tá? Do seu disco intervertebral. O que acontece? Você tem uma discopatia lá, você tem a sua hérnia, então ela causa instabilidade. Causando essa instabilidade, ela causa dor, ela causa pinçamento nervoso na coluna. Causa dor, você faz o quê? Não se movimenta, não se exercita, você enfraquece de novo. Aumenta mais ainda a instabilidade, porque a musculatura está fraca, vai aumentar a dor. Então você entra num círculo vicioso. Aumenta a estabilidade, dói muito, você não faz atividade física, fica sedentário, enfraquece mais ainda, aumenta a instabilidade, dói mais ainda, então você tem que romper isso. Qual que é a melhor forma de você romper isso? Fortalecimento muscular, tá bom? Lembrando que não na fase aguda, tá doendo muito, não é hora de ir para academia, é hora de descansar e se for o caso tomar um remédio, tá bom? Passou a dor aguda, hoje eu tô legal? Procura um bom profissional, procura uma boa academia e vai fazer um fortalecimento muscular. Fortaleceu a musculatura em volta da coluna, grande parte do seu problema acabou, certo? Por quê? Fortaleceu a musculatura, aumentou a estabilidade. O seu disco intervertebral já não vai ficar tão instável, não vai pinçar tanto. Então o que vai acontecer? Você vai diminuir a dor. Vamos supor, você tem aí, poxa, a cada 2, 3 dias eu sinto uma dor terrível na minha coluna. Com o fortalecimento muscular, a tendência é que você faça assim, a dor que você sente a cada 3 dias, você vai passar a sentir uma vez por semana, depois a cada 15 dias, depois a cada 20 dias, depois a um mês, até que você vai começar a perceber que os espaços de dores, eles vão praticamente desaparecer, tá certo? Uma coisa que que é muito importante falar também, às vezes sim é caso de cirurgia, tá? Normalmente assim, a gente vai apostar em 3 meses de fortalecimento muscular. Se em 3 meses você não tiver melhor, um trabalho bem feito, bem orientado, tá? Não é qualquer coisa. Procurou um bom profissional, tá fazendo direitinho, em 3 meses não melhorou nada, talvez seja algo de você considerar uma cirurgia, tá bom? Porém, a cirurgia não deve nunca ser a primeira opção, salvo uma questão médica, né? Mas realmente precisa, é emergencial, precisa fazer. Mas
O estudo que eu li, ele diz apenas ou até menos de 10% total de hérnias discais são necessários cirurgia, tá? Ou seja, você tem uma grande chance aí, mais de 90%, de melhorar muito apenas com o seu fortalecimento muscular bem feito, tá bom? Então é isso, gente. Tem hérnia na coluna. Ah, uma outra coisa importante. A dor, ela pode irradiar, tá? Então assim, às vezes você tem uma protusão discal, você tem uma hérnia discal na cervical e de repente ela irradia, dói o teu joelho. Você vai e faz exame no joelho, você tem uma dor no joelho que não passa, você não tem nada. Quando você vai ver, você tem um pinçamento que enraiza, que começa na coluna cervical e irradia para joelho, para ombro, para quadril, enfim. Então isso é muito comum de você ter uma dor na coluna e ela irradiar. Isso também vai melhorar com o fortalecimento muscular, tá bom? Pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido, aprendido um pouquinho mais, tá bom? Se foi útil para você, peço que você deixe o like, se inscreva no meu canal, dá uma força para mim. Compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém que está com hérnia de disco, alguém que sofre com isso, você vai ajudar muito essa pessoa, tá bom? Pessoal, estou aqui para ajudar. Qualquer dúvida, só perguntar que eu respondo com o maior prazer. Logo mais eu volto com mais dicas para vocês. Valeu, tchau, tchau.